meu nome é Carlos Eduardo, eu sou formado em Educação Física pela Universidade de Brasília. Meu ingresso na época foi via vestibular e eu cursei o curso de Educação Física no período de 1986 a 91. Atualmente minha área de atuação é a reabilitação, onde eu trabalho no Hospital SAR. Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou ex-aluna da UNB, me formei no segundo semestre de 95 e tive um tempo de permanência um pouquinho grande, um pouquinho maior dentro da universidade. Eu entrei no segundo semestre de 89 e saí no segundo semestre de 95, então eu fiquei 13 semestres dentro da universidade por uma série de circunstâncias que eu vou explicar no decorrer. Hoje eu entrei na universidade pelo vestibular, era o único método de entrada dentro do curso de Educação Física, era o vestibular, eu entrei pelo vestibular. E hoje eu sou professora da Secretaria de Estado de Educação desde 1997. Eu sou Ana Cláudia Raposo, graduada em Educação Física desde 89, na antiga Faculdade Dom Bosco de Educação Física. Estudei em 3 momentos na UNB, sendo uma pós-graduação em Educação voltada para o treinamento, finalizada em 91, sob a orientação do professor Jacques do Carmo. Em outro momento eu fiz o doutorado, terminado em 2006, um doutorado em Ciências da Saúde, sob a orientação do professor Ramon. E em um terceiro momento eu fiz um estágio de pós-doutorado sob orientação da professora Albertina na Faculdade de Educação. Há 24 anos eu trabalho na Rede SAR de Hospitais, atuando especificamente na área da Educação Física, onde se trabalha com exercícios e atividades físicas adaptadas a diferentes patologias e a diferentes necessidades dos pacientes no nosso hospital. Olá, meu nome é Alessandra Coutinho, sou professora de Educação Física, estudante da UNB no período de 1988 a 1992. Entrei por meio do vestibular e hoje atuo na área de reabilitação, especificamente no momento com treinamento de força. Bom, a pergunta me pede para falar algumas questões positivas e negativas do curso de Educação Física. O positivo, obviamente, era estar cursando numa Universidade Federal que tem respeito ao reconhecimento nacional. A possibilidade de conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, isso é indiscutível. Bem como a própria formação, você ter um curso onde proporcionaria a possibilidade de seguir carreira. Aspectos negativos que eu poderia dizer da época é que inicialmente o nosso currículo, a minha grade curricular inicial, tinha algumas disciplinas que, na minha opinião, elas não combinavam com o curso, como Introdução Física, Cálculo 1, Química Geral, Fisiologia Geral, algumas disciplinas em que depois de 2, 3 semestres elas foram tiradas do nosso currículo. Isso gerou o quê? Uma perda de tempo, porque a gente acabou ficando algum tempo cursando disciplinas como essa e depois elas foram tiradas do nosso currículo. Negativos, vamos lá. Primeiro, não haveria deixar de citar, as greves foram inúmeras nesse período, um momento de transição dentro da universidade muito forte. A minha entrada, eu passei no vestibular de julho, só foi começar a estudar em março do outro ano, devido a uma greve muito longa que teve dentro da universidade. Quando eu estudei, não era Faculdade de Educação Física, não era FEF, ainda era Departamento de Educação Física. Então nós não tínhamos estrutura de universidade, não tínhamos laboratórios bem montados, não tínhamos uma academia de aplicação bem montada, nós éramos vinculados à Faculdade de Ciências da Saúde e ali, como departamento, vivíamos um núcleo isolado da universidade, da faculdade. Hoje eu percebo, quando eu vou lá, que eu vejo o departamento meu como faculdade muito mais estruturado, devido a essa mudança, até questão de verba. Quanto aos pontos positivos de estudar na UNB, muito em relação ao conhecimento técnico adquirido, especialmente na especialização em natação, onde o objetivo era realmente adquirir os conhecimentos em relação à técnica de nado, a administrar
outros treinamentos específicos, isso foi amplamente alcançado. Então, muitos pontos positivos, professores doutores bem capacitados, os equipamentos adequados. Já os pontos negativos, em alguns momentos, a piscina não estava aquecida, o local distante, eu fazia um curso à noite, e para mim, no meu caso, terminava tarde e era difícil de vir. Então, esses foram os pontos negativos. Só acrescentando, no caso do doutorado e do pós-doc, muitos pontos positivos, o curso amplo, oportunidade de pesquisa, todo o apoio necessário. Então, esses foram os pontos positivos. Em relação aos pontos positivos e negativos da minha experiência na UNB, vou começar pelos negativos. Até precisei fazer uma certa viagem no tempo para identificá-los, mas eu acredito que a distância entre os locais de aula foi uma coisa que demandou um pouquinho de paciência, condicionamento físico, do tipo sair do CO e ir para a educação, da educação para a faculdade de saúde. Um outro aspecto é que teve uma época da graduação que a nossa piscina não estava funcionando bem, e aí tivemos que fazer aula num clube. Isso também demandou uma organização para a gente se deslocar até o local. E a greve, talvez, eu peguei uma grande greve. Isso realmente aí bagunçou todo o calendário, né, da gente, inclusive da família, enfim, são pontos negativos, talvez. Mas muito mais pesados na balança são os positivos, né? Primeiro que a UNB sempre teve a carga, o peso de ser uma universidade federal. E como tal, ela sempre nos exigia um pouco mais. Então eu sempre acreditei que eu era exigida quanto ao estudo de uma maneira que realmente me tornasse uma boa profissional. Isso foi um grande ponto. Foi durante a graduação que eu tive muito incentivo por pesquisa, ou pelo menos aguçar a curiosidade científica, buscando respostas quando a gente tinha dúvida, né? Então, eu tenho na professora Keila uma boa lembrança a esse respeito. Foi ela que me introduziu nessa área da busca do conhecimento, me envolvendo em projetos de pesquisas que eu não vou esquecer. Mas também a convivência com os colegas. Então, passar o dia inteiro na UNB estreitava os nossos laços, porque a gente ficava junto nas disciplinas, saía junto para percorrer as grandes distâncias, para ir até o bandejão, o hotel natural. Então, são coisas super bacanas que a gente não vai esquecer. O outro negativo, obviamente, são as instalações físicas, que daquela época já deixavam a desejar. Pista de atletismo, sala de musculação, né? Então, a baixa manutenção dos equipamentos e áreas comuns para curso. Né? E o terceiro, que foi a mudança do currículo, em 89, 1º de 89 já teve essa mudança, mas que foi um ponto negativo na minha época, que se reverteu muito fortemente como um positivo, para um ponto positivo, porque os alunos veteranos que estavam saindo, que estavam já da metade do curso para frente, começavam a fazer matérias nossas de calouros. Então havia uma integração muito boa entre alunos veteranos e alunos calouros. Não existia dentro do Departamento de Educação Física grupos isolados, era um grupo só. Todos os alunos da Educação Física, tanto que hoje o nosso grupo de amizade ainda assim é formado de alunos veteranos e alunos calouros na época, né? Embora sendo o segundo de 89, eu tenho amigos hoje, amigos meus de frequentar a mesma festa e aniversários, filhos que já estavam se formando devido a essa excelente convivência que havia dentro do Departamento de Educação Física. Através de uma divulgação, concurso para trabalhar no hospital de reabilitação, eu me vi na possibilidade de me realizar profissionalmente na área, e foi exatamente o que aconteceu. Eu entrei num centro de reabilitação
a educação física é valorizada no sentido de usar a atividade física e o esporte como forma de reabilitação, reinserção social. E no momento me encontro agora no treinamento de força como forma de melhorar a condição muscular, para tocar melhor a cadeira de rodas, para fazer as transferências, para ajudar no processo de reabilitação e de orientação da musculação, por exemplo, em casos ortopédicos. Então as coisas casaram. E o mais interessante é que foi na reabilitação a oportunidade de observar que todas as disciplinas da graduação, cinesiologia, anatomia e fisiologia humanas, recreação, tudo se encaixava para eu atuar de maneira mais adequada dentro dessa área. Foi isso que aconteceu o antes, durante e depois, hoje já há 20 anos atuando na área. Adoro o que eu faço, é algo que realmente pode fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Agradecimento público ao professor Irã, ao professor Zé Gustavo, ao professor Glauco, de primeiros socorros, que recorro à metodologia quase todo dia nas minhas aulas. Tem a professora Keila, a professora Osmar, tem a professora Márcia, a professora Ana Maria e a professora Ana Cristina de Davi, que me formou pesquisadora, que me formou técnica de entender a pesquisa dentro da educação física. E aos meus grandes colegas que formaram comigo, são contemporâneos, Júlia, André e Luiz Guilherme. Um grande abraço a vocês. Deixo aqui uma dica muito grande aos futuros profissionais. Não tenham pressa em se formar. Apenas a título de sugestão, a gente vê muito na nossa rotina de trabalho ali no hospital, em relação ao que as mães nos trazem, os próprios pacientes, que a gente encaminha essas pessoas, as pessoas com necessidades especiais, idosos, pessoas com limitação de movimento, para as academias, para os clubes, e eles voltam dizendo que não foram recebidos. Então o que se percebe hoje é uma defasagem de professores preparados para receber pessoas com necessidades especiais, seja gestante, a limitação de mobilidade, deficiência. Então essa seria uma sugestão, melhor preparação para receber populações com necessidades especiais. Nós sempre fomos muito estereotipados, por serem aqueles profissionais que dão aula de short, de bermuda, de colã, de tênis, e as nossas atividades elas são muito envolvidas com o quê? Com o lazer, com o prazer, com a música, com o ritmo, com os locais descontraídos, Mas isso tudo é muito importante a gente atentar para isso. A nossa atuação, ela graças a Deus tem tido um aumento de oportunidades profissionais. Então a gente não tem somente a academia ou a escola, a gente tem academia, escola, clubes, personal, ambiente hospitalar, grupos diferenciados, idosos, infantis, obesos, reabilitação, seja o que for. Então, para que a gente possa ser reconhecido e respeitado, continuar a ser reconhecido e respeitado, a gente nunca pode deixar de mão vislumbrar a especialização, o conhecimento. Com isso nós teremos cada vez mais um respeito, Então a gente tem que cuidar da formação, fazer cursos de especializações, buscar estudar, O crescimento profissional e o reconhecimento profissional se dará na medida em que a gente fizer um investimento em nós mesmos, em termos de formação e curso de capacitação.